Olá, Marcelo Roque, bom dia. Gostaria de expor um pouco, da minha decepção enquanto eu tive nessa instituição, se é que nós podemos chamar isso de instituição, que eu acredito que isso seja uma multinacional, presente em mais de 200 países e sempre procurando arrecadar mais e mais e mais. Sou um ex-obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus, né? O qual eu me refiro Igreja Universal, mas no fundo nós sabemos que não é. E fui obreiro durante um bom tempo, estive na igreja por mais de 10 anos. Inclusive sou do tempo que o ex-bispo Alfredo Paulo esteve aqui na nossa cidade, aqui em Manaus, na época da construção da empresa maior, né, na Constantino Neri, na Catedral. E quando candidato eu pensava que seria uma coisa, mas na verdade depois que eu passei a ser obreiro eu entendi como é que funcionava esse sistema ou esse cartel. Eu lembro-me que, principalmente em época de Fogueira Santa, todos os obreiros, todos os candidatos a obreiros, os evangelistas, naquela época o Grupo Jovem Nova Geração, que hoje é o Força Jovem Universal, mas o corpo de obreiros e os candidatos, aqueles que queriam ser obreiro, todos eram obrigados a fazer campanhas e, ao mesmo tempo, estar na Fogueira Santa de Israel. Inclusive, além da obrigatoriedade de você participar da campanha, dos votos, dos dízimos, você era obrigado, você tinha uma meta a trazer determinada quantidade de pessoas. Por exemplo, toda sexta-feira ou todo domingo, o obreiro era obrigado a trazer no mínimo 10 pessoas. Era obrigado a trazer 10 pessoas. E o que o pastor fazia? Ele pegava e colocava o nome dos obreiros, né? Nós éramos obrigados a trazer alimentos não perecíveis para nós formarmos cestas básicas, 2, 3 cestas básicas, e as pessoas vinham com o intuito, não era de conhecer o evangelho, não era de nada, era com o intuito, pessoas simples, menos favorecidas, que sempre é assim, as pessoas que mais caem no papo desses canalhas, desses vagabundos, são pessoas simples, humildes, e eles vinham, né, pelo interesse no sorteio e o pastor com interesse de cumprir suas metas semanais. Inclusive, quando eu fui obreiro, eu era aquela espécie de obreiro que dormia na igreja, que estava na igreja, né, que não tinha auxiliar naquela época, então praticamente eu fazia o trabalho do auxiliar. Era o único obreiro que entrava no escritório do pastor, porque outros obreiros não tinham acesso, enfim. E lá eu descobri até um papel que o pastor fazia semanalmente, onde ele colocava as metas da semana. E naquela época, a meta era em torno de 5.000 e uns quebradinho. Então, tinha os dias da semana e os horários. Então, na sexta-feira e no domingo era o desespero, porque tinha que pagar jornal, tinha que pagar revista, tinha que pagar isso, tinha que pagar aquilo, tinha que pagar não sei o quê. Ainda tinha o aluguel do galpão, que naquela época a maioria dos galpões da igreja eram todos alugados. Então, na verdade, eu vivi um verdadeiro terror, uma pressão psicológica inimaginável, né? E fora outras coisas que eu presenciei também, quando mandaram um pastor auxiliar, porque para o pastor titular receber um pastor auxiliar, ele tem que merecer, ele tem que produzir, essa é a verdade. E esse pastor auxiliar que chegou lá, inclusive ele até saiu, ele é um ex-pastor, ele fazia todo tipo de orgia dentro da igreja. Naquela época eu continuei dormindo e ele se prostituía, trazia meninas, inclusive de menor, né? Então ele passava para mim uma normalidade, e eu naquela época era ingênuo, que eu tinha cerca de 16, 17 anos, eu era muito ingênuo, e eu levava aquilo como normal, como uma naturalidade, e não entendia o que acontecia direito. Agora, depois que
todas essas bombas começaram a explodir, que agora que eu tive acesso, né, a essas informações por meio do YouTube, obtive, né, Marcelo, conhecimento de quão mentirosa essa empresa, quão baixa ela é. Inclusive, Marcelo, esses dias atrás, esses agora, mês de janeiro, na época que eu fui obreiro, tinha um pastor, né, que passou na nossa igreja. Inclusive, ele foi obreiro dessa igreja, aqui de Manaus. E quando voltou, já foi como pastor titular responsável da igreja. No mês de janeiro, Marcelo, eu tive conversando com ele, inclusive fiquei até chocado com o que ele me falou. Digo porque eu conheci ele pessoalmente, conheço a família dele, inclusive a irmã dele é esposa de pastor até agora, até hoje, né? E o que acontece? Ele me relatou que ele foi para um outro estado. E ele sempre apresentou um problema de saúde desde a época que ele foi obrigado a fazer vasectomia, porque eles não têm escolha, você faz ou você não fica. Não existe escolha nessa empresa. Se você quiser fazer parte dela, você tem que se enquadrar no meio dela. Se você quiser fazer parte, você tem que se enquadrar. Você tem que se encaixar numa empresa, como se fosse um perfil profissional. Então, um desses perfis, você é obrigado a fazer vasectomia. E desde o tempo que ele fez essa vasectomia, ele ficou com um determinado problema de saúde, né? Então ele nunca ficou bom. Então ele disse que ele chegou a uma época que ele foi mandado para uma sede regional, porque ele faturava bem, né? Ele me contou muitas e muitas outras coisas, mas essa me chamou a atenção, porque isso é um problema de saúde, isso é questão de vida, porque nós para estarmos vivos, nós dependemos, abaixo de Deus, inteiramente da nossa saúde. E ele começou a apresentar alguns problemas de saúde, né? Aqui em Manaus, a empresa paga uma outra empresa, que é o Hospital Adventista, que é uma outra instituição, né? Eu acredito, Marcelo, que essas grandes empresas, todas são de igrejas evangélicas. A Seita Universal não é só ela, mas ela é a pioneira nesse assunto de empresa, como as demais também eu acredito que seguem o exemplo dela, Marcelo. E ele começou a ser meio que botado de escanteio, porque ele tinha que estar cuidando da saúde dele e ele não estava produzindo mais como antes. E ele foi tirado, Marcelo, agora no mês de janeiro, devido ao problema de saúde dele. E eu falei para ele, que eu não vou identificar ele, porque é antiético, né? Mas eu falei para ele, o senhor sabia que isso é crime? Que o senhor poderia processar pelos mais de 18 ou 19 anos, que segundo ele ficou, eu acredito que sim, porque quando eu cheguei na igreja em 99 para 2000, ele já era obreiro e já estava saindo para ser auxiliar no Poiburd, naquela época, já fazem mais de 18 anos atrás. E eu falei para ele, eu só sabia que isso é crime, né? Então, se eu fosse o senhor, eu processaria essa empresa, inclusive ele, depois de tantos e tantos anos, está morando dentro da casa do pai dele, que a mãe dele faleceu recentemente, né? E ele está morando dentro da casa do pai dele e não tem absolutamente nada na vida. Nada na vida. O que eu quero reiterar? Como você fala, como o ex-bispo Alfredo Paulo fala, que inclusive eu conheci ele, na época eu fui mandado para ser levantado obreiro por ele, antes de ter a catedral, porque naquela época os bispos que consagravam os obreiros, né? E conheci o bispo Alfredo Paulo de perto, né? Vi ele pessoalmente, como também um profeta nervoso, como você, Marcelo Roque, que você está fazendo também essas denúncias, como o bispo Natan e outros mais, né, que estão denunciando essa safadeza, essa falcatrua, essa multinacional. Isso não é uma instituição religiosa, eu digo porque participei, fui obreiro, e estava também sendo preparado para se auxiliar, graças ao Senhor Jesus, ele não permitiu, né, os abusos que os obreiros sofrem, os abusos que os auxiliares sofrem, né? Fome, passam fome, os auxiliares passam fome dentro da igreja. Fome.
Se não for um ou outro levar um alimento, uma comida, alguma coisa, eles passam literalmente fome. A pressão psicológica que os obreiros têm, não é o pastor, não, é os obreiros têm de manter pessoas. O pastor ele se preocupa com o financeiro. E a pressão psicológica para cima dos obreiros, Marcelo, é de manter aquela quantidade de gente dentro da igreja. E infelizmente, a grande parte dos obreiros, quase 100% acredito eu, agora não. Agora o negócio está começando a pegar. Mas grande parte, quase 100% dos obreiros, todos são alienados, manipulados. Todos, por falta de conhecimento, por passarem tanto tempo dentro dessa praga, dessa desgraça chamada universal. E quando vem à tona determinados tipos de denúncia, a pessoa não acredita porque está completamente alienada. Aquela falsa verdade, aquela falsa realidade passa a ser a verdade absoluta. Infelizmente, isso acontece com pessoas manipuladas. Então eu espero, Marcelo, que se você puder, né, eu estou tomando conhecimento agora, através, inclusive eu estou fazendo até esse vídeo por meio de WhatsApp, né, que agora que eu estou me reinteirando sobre comunicação alternativa, né, que é a mídia alternativa, que é a internet, que inclusive muitos obreiros são proibidos de estarem, porque você sabe como é que é, o negócio é olhar para o bispo, e o resto que fique para trás. O importante, o peso maior é a palavra do bispo. Aqui em Manaus, Marcelo, não é diferente. Não é diferente. Isso sem te contar do tempo que a catedral estava sendo construída, que foi uma das épocas mais desgraçadas que teve para os obreiros, porque trabalhávamos incessantemente. Então tinha catedral para construir, aluguel de igreja, tinha aluguel de ônibus para trazer as pessoas, tinha fogueiração. É um absurdo. É um montante de dinheiro que eu acredito que nem a receita toda do Brasil chega perto de tanto dinheiro que esse salafrário, esses pilantras, manipuladores, a cúpula, que até muitos pastores que estão embaixo, eles não sabem, eles não têm conhecimento. É como se fosse uma espécie de maçonaria. Você está dentro da maçonaria, mas você não conhece. Quem conhece é quem está lá no grau 30, 31, 32, 33, que são os mais altos graus da maçonaria. É como se fosse na seita universal, não é diferente. Está aí as provas que o Edir Macedo é maçom, né? E é complicado, Marcelo. Então eu espero que esse áudio chegue, né, através do seu canal, que me inscrevi agora recentemente, é um canal sensacional. Acredito eu que vocês sofrem perseguição, né? Mas é um direito de se expor. O Brasil é um estado laico e eu espero que logo, logo, pessoas com consciência denunciem, que o Ministério Público ouça, né, que cheguem essas denúncias, até que quem sabe nós possamos fazer uma denúncia concreta para o Ministério Público Federal intervir nessa desgraça, nessa empresa, nesse partido político chamado Universal. E os pobrezinhos, os pequenos, né, que estão abaixo dessa pirâmide, que estão sendo sugados, que estão sendo manipulados e massacrados por essa praga, por essa empresa maldita. Fiz parte, graças ao Senhor Jesus Cristo. Hoje não faço mais parte dessa seita. Conheço muitos ex-obreiros, inclusive um ex-auxiliar que hoje, que saiu de lá, que foi mandado embora. Por quê? Porque queria casar. E a igreja não queria apoiar porque ele queria ter um filho. Ele recomeçou a vida dele toda. Hoje ele trabalha aqui em Manaus de mototáxi. Inclusive, em uma das empresas que eu trabalhei aqui no Polo Industrial de Manaus, topei com ele me falou coisas absurdas. Inclusive, a catedral, em um domingo, a catedral de Manaus, ela apura R$100 mil em uma reunião. Sem contar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, fora os horários. Um templo só. Um templo, fora as outras igrejas aqui do estado do Amazonas. Então é um absurdo. É um absurdo. A Universal deveria trocar o nome dela de Universal para Petrolial, porque eu acho que os ganhos dela são comparados com a Petrobras, antes desses escândalos, claro. Né, Marcelo? Antes de todos esses escândalos. Então é complicado, né? Eu tenho certeza que logo, logo vai ter uma investigação profunda e severa e vamos acabar com essa palhaçada, com essa falta de respeito e de temor
com a palavra de Deus. A palavra de Deus a gente sabe, Marcelo, que ela não é mais usada nesse templo, nessa seita. E as demais seitas, as filhas, as descendentes da Universal, que a gente já conhece aí através até da própria televisão. Né, Marcelo? Então que Deus te abençoe, que Deus abençoe o profeta Nervoso, o bispo Alfredo Paulo, o bispo Natan, né, e alguns outros canais que eu estou tendo conhecimento agora. E eu espero que Deus abra os olhos, principalmente dos pequenos, os obreiros, esses pastores que estão padecendo, sofrendo na mão desses canalhas, né, desses manipuladores, né, que pegam o dinheiro do povo e vão gastar nos Estados Unidos, vão gastar lá não sei aonde, passear, tomar tequila, bando de cachaceiro endemoniado. Isso sim. É engraçado que só lá que o diabo fala a verdade, aqui fora ele fala mentira. Que coisa, claro, né? O próprio diabo, que é o senhor desses caras, desses pessoais, é lógico que ele não está nem preocupado com essas pessoas, porque tudo aí que tem aí é dele. Né? Os obreiros, os membros estão sustentando o luxo desses caras. Infelizmente, isso acontece, mas eu tenho certeza que esses obreiros, que esses pastores, esses membros vão acordar. No dia que eles acordarem, não haverá como sustentar mais esse sistema universalítico, vamos dizer assim. Não haverá como sustentar esse sistema e esses caras vão quebrar. A palavra de Deus vai sobrepor essa imundície e eu tenho certeza que mais hora menos hora o evangelho da salvação, o evangelho para vencer o pecado, o evangelho da perseverança em Jesus Cristo vai vencer. Obrigado, Marcelo Roque, que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine e nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo.